Tá, pessoal, respondendo agora a nossa nona questão. É uma questão de fato bem mais complicadinha, agora envolvendo uma série de situações. E, pessoal, quando a gente fala sobre esse tipo de questão, esse de fato é o tipo de questão mais cobrado sobre conjuntos. Vamos lá. 35 estudantes. Primeira coisa, colocar o todo, ó. 35 estudantes. Viajaram ao Brasil. 16 viajaram para Manaus, então eu vou substituir isso aqui sendo Manaus, ó. 16 Manaus. 16 foram para São Paulo, então vou colocar aqui fora, ó, 16 para São Paulo, SP. E 11 foram para Salvador, vou colocar aqui, ó, 11 para Salvador. Excelente. Destes estudantes, 5 visitaram Manaus e Salvador. Aí você vai observar, Manaus e Salvador, tá aqui, ó. 5 visitaram Manaus e Salvador. Aí ele, muita atenção, pessoal, nessa parte. Quando ele coloca assim, ó, e destes 5, 3 também visitaram São Paulo. Pera aí. Mas qual é a possibilidade, por exemplo, de esses mesmos elementos aqui, dentre esses, né, 3 ter visitado também São Paulo? Aqui, pessoal, ó. 3 visitaram, no caso, todas as 3 cidades, né? Manaus, São Paulo e Salvador. Consequentemente, o que nós podemos pensar? Se agora 3 também visitaram, esse cara aqui, na verdade, é um 2, né? Tudo bem. Tendo observado isso, excelente. Agora, qual é o seu segundo passo? Você, no caso, quer descobrir quantas pessoas, né, no final da pergunta, o número de estudantes que visitaram São Paulo ou Manaus. São Paulo ou Manaus. Então, nós precisamos saber disso aqui e disso aqui. Nessa estrutura, pessoal, você pode perceber que nós estamos um tanto quanto delimitados, né, quanto às nossas informações. O que nós faremos é o seguinte: coloque algumas incógnitas. Por exemplo, isso aqui sendo a interseção, isso aqui sendo a interseção, isso aqui sendo um elemento, isso aqui sendo um elemento, isso aqui sendo elemento. E nós montaremos pequenos sistemas de equações. Por exemplo, você concorda comigo que o total de Manaus aqui ó, é 16, total de Manaus. Consequentemente, Manaus vai ter que ser o seguinte, ó, os valores de Manaus, 2, a bolinha, mais 3, mais C, mais A, é igual a 16. Você percebeu? Ó? Se a gente pegar esse, mais esse, mais esse, mais esse, deu 16. Então, dá uma melhorada nisso. C mais A. Aqui deu 5, passa com a operação inversa. 16 menos 5, 11. Isso. Isso aqui é a sua primeira equação. Você vai fazer isso parcela por parcela. Então, você vai estar observando aqui agora, ó, a mesma coisa. Ó. Agora eu vou no Salvador. Salvador é a soma de 2 também, mais 3 e mais E mais B. Isso deu 11 elementos. 2 mais 3, 5. 5 passa para o outro lado subtraindo, né, com a operação inversa. 11 menos 5, 6. Então, E mais B é igual a 6. Excelente. Outra equaçãozinha. Agora a gente vai observar o que nós podemos estar fazendo com isso aqui. E nós vamos fazer a mesma situação com São Paulo. Ó. 3 mais A mais B mais D foi igual a 16. Então, A mais B mais C é igual a 13. Você tendo feito essas parcelas, você vai pensar o seguinte, ó. Essa aqui foi outra equação que a gente achou. Nós sabemos que não tem nenhum elemento que não viajou, né? Então não tem um elemento nulo. Outra situação é o seguinte, perceba. Como é feito, nós podemos pensar na soma das parcelas, né? A soma desses termos, a soma de cada uma das parcelas é igual ao todo. Consequentemente, se nós pegarmos todas as nossas incógnitas, A, B, C, D e E, mais os únicos valores que nós possuímos, isso de fato tem que ser igual ao todo 35.
Se isso tem que ser igual ao todo 35, qual é a nossa ideia? Você vai pensar o seguinte. Você percebeu, aqui é um Dzinho, né, pessoal? Só fazendo essa correçãozinha aqui, ó. A, B mais D. Nós temos que montar um sistema no qual seja possível você juntar essas suas respectivas incógnitas e montar um sistema. Por exemplo, ó, o que nós podemos falar? Aqui eu tenho A e C, e aqui eu tenho aqui E e B. Se eu tenho A e C, ó, esse e esse, A e C dão 11. Com esta outra incógnita aqui, ó, E e B, aqui, E, ó, puxar aqui, ó, E e B. Essa outra situação já está valendo 6. Perceba que todo esse núcleo aqui, ó, A e C, esses dois elementos iniciais aqui, ó, valem 11. Então, 11 do A e C, mais o B e o E valendo 6. Se esse elemento eu usei, esse elemento eu usei, esse elemento eu usei, esse elemento eu usei, mais D é igual. 5 passa para o outro lado com a operação inversa, deu 30. Consequentemente, nós conseguimos perceber que D é igual a 13. Se D é igual a 13, a gente volta lá para a estrutura. Você concorda que agora, no caso, 13 está aqui? Só que pense o seguinte, se São Paulo é 16, observe o seguinte, 3 mais 13, 16. Consequentemente, esse cara aqui é nulo. Ele não pode estar existindo. Nulo também. Então, o que de fato ocorreu é o seguinte. Manaus ou São Paulo vai ser esse C, já que nós temos aqui 2 e aqui 3, aqui não existe nulo, esse elemento tem que ser 16 menos 5, 11. Então, pessoas que foram ou para Manaus ou para Manaus, perdão, 11, mais São Paulo, 13, gabarito 24. Lembrando que essa questão foi uma questão bem trabalhosa.